Agora sim, a apresentação dos resultados do BCP e a sua análise técnica. Vamos começar primeiramente pela visão daquilo que se passou hoje. Hoje o BCP subiu 4%, basicamente ultrapassou o Moving Average a 13 períodos, ultrapassou aqui a resistência dos 12,74 e bateu na Moving Average a 200 períodos. Isto poderá ter sido, e normalmente é, digamos, um movimento pré-apresentação de resultados, a antecipação. Eu volto a dizer aquilo que já disse noutros dias, eu não me recordo quando é que desenhei basicamente este canal. Aquilo que eu sei é que, quer dizer, quinta-feira, considerando a data de quinta-feira, nós continuamos a ter aqui um canal ascendente. Não houvesse apresentação de resultados, este seria sem dúvida o ponto de entrada, porque é suporte, inversão, ultrapassamos a moving average e basicamente teríamos então aqui assim o ponto de entrada e ganharíamos praticamente aquilo que o BCP fez hoje. E porquê é que seria um ponto de entrada aqui? Porque os canais normalmente andam assim, não é? É a gênese de um canal, é andar a fazer isto, até que, e não se esqueçam, canais ascendentes são bearish por defeito, mas por defeito não dá garantias nenhumas. Ela tanto pode romper para cima como romper para baixo. Por norma, rompem para baixo. Em todo caso, isto não quer dizer que amanhã vamos ter um movimento de queda ou de subida. Honestamente, saíram os resultados, já vamos falar um pouco sobre eles. Os resultados têm a velha questão. A questão da interpretação, a questão individual de cada um, o que é que acha deles. Pelo que o movimento amanhã pode ser, quer dizer, existem três movimentos possíveis. Explosão, cá para cima, 0,1421, quebra, cá para baixo, ultrapassando aqui todas estas linhas de suporte que nós temos, mesmo ultrapassando as moving averages, tanto a de 100, a de 13 como a de 50 períodos, e ela pode virar bearish e bicar para baixo. Como também pode ignorar basicamente aquilo que foram os resultados. Isto porquê? Porque digamos que o BCP de certa forma acompanhou aquilo que a banca fez. Já agora vamos ver aqui o Santander. Tem mesmo que escrever. Isto está a 1 hora, vamos meter aqui a um dia. O Santander, que é espanhol, subiu 2%. Sabadell também é espanhol, subiu 4%, não teve apresentação de resultados. Já agora o Millennium Bank subiu 1,5%, mas fez aqui assim um EMA, rejeição de preços mais baixos. O movimento é bullish e basicamente é isto que eu quero dizer, é que a apresentação de resultados, quer dizer, é uma lotaria. Honestamente é uma lotaria. Tenham em conta então o tipo de movimento que poderemos ter. Honestamente, tanto poderemos vir aqui romper aqui a linha de tendência, como podemos perder este higher high que fizemos aqui e torná-lo um lower high e vir cá para baixo. Vamos então à apresentação dos resultados. Eu honestamente não vou ler brochuras, eu não me interesso por brochuras. As brochuras basicamente é um produto comercial. Aquilo que interessa basicamente é nós virmos aqui, primeiro vir aqui ao balance sheet, ou seja, ao balanço, e tentar perceber aquilo que as indica como financial highlights. Não me interessa a questão do semestre, mesmo para a banca, não me interessa. Eu já sei que os resultados vão ser positivos olhando para o semestre. Aquilo que me interessa é a evolução trimestral, e aquilo que nós podemos ver é que na questão de ativos, e não se esqueçam, quanto mais o Banco Central Europeu imprimir dinheiro, mais os ativos crescem. Portanto, isto é um resultado positivo, mas é um resultado positivo que nós olhamos e dizemos assim, certo? Era lógico que isto ia acontecer, assim como os... e isto é a parte mais positiva para mim, que é os empréstimos que aumentaram praticamente 700 milhões, contas redondas. Isto é muito positivo, é muito bom. É sinal que a atividade está a existir, a economia está a crescer, está-se a movimentar,
E depois aquilo que nos interessa é olhar realmente para a questão do mal parado. Aquilo que nós podemos ver é que é assim: ganhos sobre, ou seja, os ganhos, as vendas, que nem são vendas, isto é mesmo ganhos, sobre a questão dos juros, apesar dos juros estarem historicamente baixos, digamos que continua a fazer ganhos cada vez superiores. Tivemos aqui um aumento. Os custos operacionais é uma discussão à parte que nós vamos ter. Porquê? Porque se vocês incluírem aqui no trimestre anterior os 80 milhões que eles dizem que é o custo da reestruturação, não se esqueçam, isto não é uma previsão, isto já são factos consumados, dá os tais 338. Quer dizer que os custos com o pessoal não diminuíram, para já. Os custos da operação, aliás, não diminuíram, para já. Eles podem estar a despedir 100 funcionários bancários, mas a estar a contratar sei lá mais quem. Enfim, isto só esmiuçando a um nível que eu não faço. Eu tenho formação, quer dizer, na parte das finanças eu sempre tive. Eu sou engenheiro industrial de formação, mas tirei um MBA em 2013. Eu entendo um pouco disto. Agora a questão é a apresentação de resultados. É como a estatística, nós fazemos variar basicamente a escala e podemos dramatizar um resultado. Por isso mesmo é que eu não olho para a questão dos resultados líquidos. Primeiro, e se vocês viram o vídeo anterior, da Galp, dá para perceber perfeitamente porque é que no primeiro trimestre tivemos um resultado positivo e neste tivemos negativo, porque no primeiro trimestre assumimos a venda do imobilizado da operação, ou lá o que é, e depois neste trimestre é que damos baixa dele. É ridículo isso, eu não entendo porque é que isso foi feito, como é que isso é permitido ser feito. É um resultado extraordinário, enfim, eu não entendo. A questão é mesmo esta. Custos operacionais, eles não baixaram para já. Eu vi agora no telejornal que eles dizem que vão ter um custo agora de 80 milhões e depois para o ano vão começar a ter proveitos de 30 milhões. Honestamente, não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei é que, ok, temos um guidance. Nos trimestres seguintes vamos começar a ter a redução de custos operacionais, fantástico. Temos um bom guidance. E depois temos aqui o tal net income que fica negativo. Ou seja, o resultado líquido deste trimestre foi negativo. Não se esqueçam, é importante saber isto. Porquê? Porque as pessoas vão olhar para isto. Foi muito falado a questão do semestre, comparar dizer que tivemos um lucro neste semestre de 12 milhões, mas aquilo que nós tivemos na realidade foi um prejuízo de 45 milhões, quando anteriormente tivemos 57 milhões positivos e por isso esta diferença. Em todo caso, o resultado caiu quase 80, pouco mais de 80%. O que é que nos interessa olhando isto para quem é investidor, para quem é especulador ou swing trader, seja o que for? O swing trader basicamente segue o preço, está-se pouco borrifando para a questão da apresentação de resultados. Simplesmente vai ver qual é a reação amanhã e depois segue a maré. Mas aquilo que nos interessa eu não vou ver aqui balance sheets, que isto não nos interessa. O que nos interessa é a questão da atividade. E a atividade, de certa forma, isto é consolidado, ou seja, usa Portugal e a Polónia. Nós vamos olhar só para aqui, para Portugal. O resultado na Polónia basicamente é o mesmo. Ou seja, vocês podem vir olhar para aqui que em termos de empréstimos, seja empréstimos pessoais, seja os empréstimos pessoais, estranhamente até aumentaram bastante. Eu digo estranhamente por causa da questão do Wells Fargo, né, que eliminou esta porcaria, diz que isso não dá dinheiro, que não vale a pena, que expôs a um risco que não vale a pena. Mas, quer dizer, tivemos aqui um aumento nas hipotecas, tivemos um aumento de uma forma geral, tivemos tanto na Polónia como em Portugal, tivemos um aumento da atividade, tivemos um aumento de empréstimos. Em Portugal, por exemplo, quase não houve aqui uma mudança nos empréstimos pessoais, até houve aqui uma ligeira queda. Mas quer dizer, a atividade está-se a mexer, os serviços estão-se a mexer, o comércio está-se a mexer,
são 100 milhões, é um facto, mas são 100 milhões. Se formos a comparar com os aumentos trimestrais, estamos cada vez melhor. A questão da construção ficou um pouco aquém das expectativas, só aumentou 40 milhões, mas continua a aumentar. Então, quer dizer, em termos de atividade, estamos a aumentar. Isto, basicamente, o overdue significa a questão das falhas de pagamento, por assim dizer. Temos aqui empréstimos com mais de 90 dias, que já falharam o pagamento e que têm mais, esse falhanço tem mais de 90 dias. Aquilo que nós podemos ver é que de um trimestre para o outro, e aqui não tem de um trimestre para o outro, aqui comparam de ano para ano, não me interessa de ano para ano, eu creio que aqui é que já dá aqui à frente é que nós vamos ver isso, porque aqui, vejam, eu sempre, vocês sabem, comparar ano para ano é muito giro, mas estamos a comparar duas realidades diferentes. Época de Covid, época de Covid trouxe uma forte corte na atividade, e como é óbvio, depois, principalmente no próximo trimestre, quer dizer, houve muitos pedidos de crédito por causa das moratórias e afim, não sei como é que isso vai fazer. Mas a questão é que é assim, é natural todos estes valores, todos estes, por exemplo, estruturação de empréstimos, testes que podem... empréstimos que podem se tornar crédito mal parado. Tudo isto é natural que tenha reduções. E por isso é que eu não olho para isto. Eu quero olhar do trimestre anterior para este trimestre, como é que ficou. E neste caso, eles não têm aqui. Os customer funds também basicamente quer dizer, são depósitos e afins, também não interessa. De certeza que acompanha tudo o resto. E depois temos aqui a questão da solvência, que eu também não olho muito para isso. Aqui o que eu olho, e olhar aqui então para a apresentação dos resultados, e aquilo que nós podemos ver, e é a parte que é mais importante, é assim. Nós temos visto, né, do início do ano até meio do ano, ou até ao final do ano, temos visto um decréscimo nas receitas pela questão do juro. No entanto, aquilo que estamos a ver agora é o oposto, ou seja, o primeiro trimestre do ano para o segundo trimestre temos aqui um aumento, quando antes estávamos a ver reduções consecutivas. E daqui para aqui também tínhamos uma redução, aqui para aqui temos um aumento. E isto significa o quê? Significa que o banco está a melhorar a sua atividade, e para mim isso é a parte importante. Depois, olhando aqui para... honestamente, como eu já vi isto tantas vezes, a questão dos custos com o pessoal. Custos com o pessoal, historicamente, andava entre 157 milhões, no primeiro trimestre baixou, agora acrescentaram aqui os 80 milhões. Eu rimo porque isto não tem piada nenhuma. Acrescentaram aqui os 80 milhões com os custos de reestruturação, e se vocês tirarem daqui os 80 milhões, quer dizer, acabou por subir. Então os custos com o pessoal subiram ou não? Eu não sei se tem aqui alguma coisa a esmiuçar isso, eu não sei se existe alguma forma de nós vermos se isto aumentou ou não. Aquilo que eu vejo é que é assim, estável, mas sempre a reduzir. Aqui aumentou, provavelmente por causa de prémios, por causa do Natal e fim de ano, apesar que por norma são pagos no primeiro trimestre, mas podem ter sido pagos aqui. Forte redução, comparando aqui então os trimestres anteriores, e depois aqui temos este aumento, e isto já vem estragar aqui os resultados, porque estão a imputar neste trimestre todos os custos de reestruturação que vão ter. Porquê? Porque eu desconfio que ainda não despediram muita gente. Então esta questão das indemnizações ou vai ser valores muito altos, ou então estes milhões, isto já está a considerar, já estão a dar como consumado estes gastos. Honestamente eu não entendi. Custos com o pessoal aumentou, estranho. Os custos com outros custos administrativos reduziu, mas também não reduziu assim tanto. Não sei se isto são prémios, o que é. Honestamente não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei é que pelo menos está a reduzir-se. Depreciação, custos de depreciação, eles não devem ter assim tantos imobilizados, mas os custos operacionais é aquilo que vocês podem ver. Este foi a grande falha, por assim dizer. Foram os tais 80 milhões, porque tirando daqui estes 80 milhões, quer dizer, houve um aumento, mas muito ligeiro.
no aumento de custos. Não se esqueçam que os salários aumentam, isto também aumenta os custos. Mas para já, olhando para aquilo que é a atividade, temos que ser honestos. Está bem melhor. Aquilo que poderá ter influenciado de sobremaneira, digamos, toda a atividade da banca, tem a ver com quer dizer, a questão das imparidades e afins, que realmente, se nós formos a olhar, temos aqui onde é que está. Porque depois falam em 200 e tal milhões e, quer dizer, estas provisões dá os tais 219 milhões, mas no trimestre anterior foi bem mais. Se me perguntarem de onde é que vem então esta grande diferença de perda, de ganhos, eu honestamente acho que tem a ver com a questão da ponto 1, a tal reestruturação, são 80 milhões, colocando aqui 80 milhões isto ficava logo 35 milhões positivos, e depois também temos aqui a questão que eu acho que é que acaba por ser também determinante. Tiveram impostos mais baixos, são cerca de 20%, estamos a falar de 10 milhões, acaba por ajudar, mas tirando aqui os custos da reestruturação, os lucros do BCP estariam mais ou menos na mesma linha. Não fizemos mais lucro, não é só por causa da questão das provisões. Aquilo que me interessava ver, e eu não encontro aqui informação em lado nenhum, é a questão do mal parado por causa das moratórias, e aquilo que eu tenho visto é que as coisas têm estado a melhorar, ou seja, mesmo da questão dos empréstimos, com mais de 90 dias ou com menos de 90 dias, as coisas estão a melhorar. Isto é... Esta parte também não tem aqui assim nada de interessante. Other income não interessa, mas isto, aquilo que eu quero para vocês verem é que realmente as comissões bancárias têm andado a aumentar, e estão a aumentar a um ritmo interessante. Aqui no semestre falam em 5%. Eu acho que trimestre para trimestre tem sido um aumento constante, principalmente, um aumento constante não, tem sido uma queda constante, mas a partir de do quarto trimestre de 2020 que as coisas têm melhorado ligeiramente, e agora demos um salto fantástico. Por isso é que eu digo, não interessa se a taxa de juros é alta ou é baixa, eles ganham a margem deles na mesma, eles depois vão ganhar tanto nisto como na questão das transferências, que tem estado a aumentar também, pelo menos do trimestre anterior para este aumentou, na questão das outras comissões baixou ligeiramente, mas honestamente temos que olhar para os resultados e pensar assim: os resultados foram maus? Não. Estão a ter melhorias? Estão. Não sei de onde é que vem aqui Other Net Operating Income, não, ou seja, tem outros rendimentos operacionais, está sempre negativo, não sei a que é que se refere. A questão do trading, que pelos vistos também fazem trading, tem estado a piorar, e isto aqui é estranho. Eu deduzo que isto tenha a ver com a questão da Millennium Banks e afins, deduzo eu, mas não sabia que eles pudessem dar prejuízos, mas deram aqui 25 milhões no segundo trimestre. Eles devem ter ativos em bolsa, e as coisas não melhoraram. Estou a achar estranho estes valores, isto devia ter tudo aumentado e melhorado, mas lá está, olhando para... e aqui está a tal questão que eu tinha falado, os custos com o pessoal, se há coisa que têm feito é estar a aumentar, principalmente, vejam, comparando, primeiro trimestre de 2020, quebra, manteve, quebra, subiu ligeiramente, voltou a subir. Os custos com o pessoal estão a subir. Outros custos administrativos estão a baixar ligeiramente. E depois temos os tais 80 milhões de reestruturação, que eu não sei porque é que estão a imputar, honestamente, só a este trimestre, quando deviam estar a diluir, não é? Diluir porque eles não estão a mandar as pessoas todas embora neste trimestre. Mas, olhando para os resultados, a parte que me interessava saber
nós não temos acesso a essa informação, ela não está aqui. Eu gostava honestamente de perceber onde é que temos aqui a questão do mal parado relativamente às moratórias. Eu vi que nós tínhamos aqui, vamos ver aqui, por exemplo, press release, não fala em momento algum da questão das moratórias. Peço desculpa, toquei aqui no microfone, mas em lá nenhum fala aqui da questão das moratórias. Não sei como é que isso está. Antes tinham mostrado algo bem mais interessante. Já agora, fazer aqui para ver se encontro. Este tinha um gráfico muito interessante em que mostrava qual era dentro dessas moratórias, o que era. Já agora, lá, objeto das moratórias, entretanto, expiradas. Ok, comparando então aqui um trimestre para outro, 31 de março para 30 de junho, aparentemente já retiraram pelo menos 200 milhões na questão das famílias e 500 milhões na questão das empresas, o que quer dizer que acabou por baixar até qualquer coisa. O que é que se refere às expiradas? Refere-se àquelas que já foram pagas, que viraram mal parado e as desistiram delas. Ocorreu quase na totalidade de segmento particulares. Aqui foi, ou seja, as empresas pagaram mais, também é normal. Porquê? Porque as empresas começaram a ter mais atividade e acabam por pagar. Não tem aqui assim mais nada. Não tem aqui assim mais nada. O que é uma pena. Aí já estamos no último. Eles tinham antes a questão dos tiers, ou seja, dentro das moratórias, eles tinham Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 3. São chamadas incobráveis. Tier 2 são aquelas que poderão se tornar incobráveis e as Tier 1 são aquelas que não estão em atraso, estão ativas. Mas as coisas estão a melhorar. Então, em termos de resultados, o que é que nós poderemos esperar amanhã? Honestamente, não vos sei dizer. Existe uma tendência de haver interpretação. A banca não, o investidor privado pode olhar para a questão de ter dado prejuízo no trimestre que deu. Outros podem olhar só para a questão de ter dado 10 milhões de lucro no semestre. Eu prefiro olhar para aquilo que nos dá uma perspectiva de longo prazo, que é a redução de custos, aumento das receitas, aumento da margem financeira, que aparentemente aumentou, mas não muito. Agora, honestamente, quem é que pensa que BCP vai dar alguma vez dividendos? BCP não dá lucro, BCP dá lucros reduzidos. BCP, que é de uma empresa, está avaliada em quanto? Ela vale 2 bilhões de euros, praticamente, e dá 50 milhões de lucro por cada trimestre. Não sei. Honestamente, não sei como é que a banca se vai expandir. Aquilo que eu sei é que também não falam na questão de investimentos, falam muito da questão do digital, que são número 1, que têm poucas queixas. Eu não gabo, mas não falo mal do home banking. Para mim funciona bem. Eu tenho a Ativo Bank, saí do BCP e era cliente de muitos anos por um Fediver. Eles são parvos e eu mais parvo sou. E digamos que nesse aspecto eu não critico, eu critico a aplicação de trading deles. Agora a questão é, eles não está a haver uma aposta muito clara na diversificação de serviços, digo eu. Não há investigação e desenvolvimento, pelo menos eu não vi nenhum item relacionado com isso. Para mim a perspectiva de crescimento da banca é nula. Honestamente, quando a Bitcoin começar a bater forte, as criptomoedas, nós vamos precisar de bancos para quê? E por carga d'água que a banca não se está a adaptar a essa realidade. Porque vejam, eu não transaciono, né,
tal como faço com uma ação Bitcoin, por um motivo. É extremamente caro. É extremamente caro e o produto em si é extremamente volátil. Um, Porque é que a banca não começa a dar passos para isso? Porque é que a banca não cria a sua moeda digital? Enfim, vamos ver qual vai ser a reação amanhã. Ahm, Ela pode dar para os dois lados neste momento. A banca subiu hoje, nós vimos o Sabadell também subiu 4%. Um, Corrida para os resultados, agora vamos ver a reação. Acompanhe as moving averages, é o mais importante. Uh, Se ela cair, quer dizer, não desanimem, porque o mínimo deve estar aqui. Este não é o mínimo, é só o mais recente, né? Uh, Quem tem posições e está positivo, se vir que ela começa a cair, tem que ter um plano. Quem não tem posições e quer entrar, espera por. Ou pelo menos usa stop loss, visto que estamos aqui num suporte, ou, ou espera por melhores indicações, porque neste momento, amanhã, eu não sei honestamente o que é que vai acontecer ao PCP. É isto, espero que quer dizer, tenham gostado. Até amanhã, bons negócios.